o criador do magnetismo animal, que hoje a gente prefere chamar de magnetismo humano, para não haver confusão, como eu falei para vocês. Doutorou-se em medicina na Universidade de Viena, em 1766. A sua tese tratava de influência dos planetas sobre o corpo humano, estabeleceu a existência de um fluido sutil que penetra todos os corpos, preenchendo o universo. Chamou esse fluido intermediário de fluido universal. Iniciou a sua terapêutica usando os ímãs, mas logo observou que não havia necessidade, bastava o uso das mãos, ou seja, os passes magnéticos, com a intenção curativa, e que ele chamou de magnetismo animal. Mesmer publicou, na França, a sua primeira memória sobre descoberta do magnetismo animal, que vocês podem adquirir nesse livro aqui, ó, o livro de Mesmer, tá? Que é justamente na apresentação anterior tinha a capa desse livro. Vocês podem adquirir em português, muito interessante, para vocês entenderem o que é o magnetismo, estudado pelo seu próprio criador, digamos assim, né, o Mesmer. Aqui nós temos o Marquês de Pessegui, né? Marquês de Pessegui e o sonambulismo. Então, o Marquês de Pessegui foi o discípulo direto de Mesmer. Ele nasceu em 1751 e partiu em 1825. Tá? Ele nasceu na França, ele ainda foi um oficial general da artilharia e logo abandonou a carreira militar para dedicar-se aos tratamentos magnéticos, estudando profundamente um dos efeitos de interferência do magnetismo animal, especificamente o sono artificial ou sono magnético, na qual podia um magnetizador colocar algum dos seus pacientes no estado especial de transe, chamado de sonambulismo. Ok? Então, observe aí que ele já utilizava o sono magnético como um artifício, tá, de tratamento. Podemos verificar esses efeitos na hipnose, tanto no magnetismo, né, usando os passes magnéticos, tá, como também na hipnose, a gente pode encontrar os sonâmbulos e trabalhar com ele. Então, como eu falei para vocês, Marquês de Pessegui foi o discípulo direto de Mesmer. A obra dele, que vocês podem adquirir em português, estou mostrando para que vocês possam se deleitar, né? Hoje a gente tem essa possibilidade, graças a Deus, graças ao trabalho de muitos brasileiros aqui, entre eles a equipe de Jacomelo, aí do Rio Grande do Norte. Temos aqui, ó, instruções práticas sobre o magnetismo animal, de Deleuze, tá? Mas também temos o de Marquês de Pessegui, que era o que eu queria mostrar para vocês. Eu acabei mostrando o errado. Esse aqui, ó, do Marquês de Pessegui. Memórias para servir a história ao estabelecimento do magnetismo animal. Tem em português. É engraçado que nesse livro ele relata que não tinha uma das habilidades que é ensinada hoje, né, pelos magnetizadores, que é o chamado tato magnético. Então ele usava um sonâmbulo para fazer o diagnóstico. Marquês de Pessegui o sonambulismo, ele interpretou o magnetismo animal sob um novo aspecto. Ele observou que alguns magnetizados pareciam despertos enquanto dormiam, o que foi chamado de sonambulismo magnético ou artificial. Isso em 1811. Tá? Podemos destacar, pois, o ilustre discípulo de Pessegui, os dois discípulos mais ilustres, digamos assim, um era magnetizador, o outro era um abade, né, um padre. Então, Deleuze foi um discípulo muito, muito importante. Tá? Os seus dispersivos diminuíram as crises tão comuns durante as sessões de magnetização. Tá? Então, nesses processos de mesmerização, como eles chamavam, né, em homenagem a Mesmer, muitos entravam em crise. E graças aos passes dispersivos, que é a movimentação rápida de mãos, Deleuze acabou resolvendo esse problema quando ele lançou a sua obra, né? Daqui a pouco a gente vai ver. Outro discípulo de Marquês de Pessegui, um admirador e respeitava muito Marquês de Pessegui, apesar de não ser um magnetizador, foi o Abade Faria. Tá? O primeiro a estudar a sugestão ou hipnotismo. Na verdade, na época dele, né, 1811, por aí, não tinha hipnose ainda, só surgiu com James Brand na Inglaterra, né, era um médico. Mas a forma que ele trabalhava era muito parecida com a hipnose, então ele é tido como o criador da hipnose, né? Ele usava a palavra, a direção e a ordem. O método dele era bem simples, olhava bem rápido, bem forte para os olhos da pessoa e dizia durma.
e a pessoa entrava no transe. Mas, como eu falei para vocês, ele não era um magnetizador. Então, Deleuze, tá? É um francês, né? Joseph Philippe Deleuze. Ele nasceu em Sisteron, na França, em 1753. Partiu em 1835, exatamente 10 anos depois do lançamento do livro dele, em 1825. Deleuze, discípulos de Perseguir, insistiu na utilidade de estabelecer relação entre o magnetizador e o magnetizado. Essa estabelecer relação significa empatia, vínculo, conexão, o que no francês era chamado de rapport, antes de qualquer tentativa experimental ou terapêutica. Então, era importante estabelecer relação. Hoje a gente sabe muito bem que estabelecer relação é fundamental, quem é magnetizador, com exceção quando a pessoa está com depressão, e aí a gente não estabelece, ou, na verdade, essa relação é estabelecida durante o próprio processo de magnetização. Os detalhes, né? A primeira condição para magnetizar é querer. Então, se você quiser magnetizar, pronto. Você está num bom caminho para se tornar um bom magnetizador. Lógico que precisa estudar e, no mínimo, ter uma saúde boa para poder você cuidar de outra pessoa, você tem que ter energia para isso, né? Os seus princípios do magnetismo são seguidos até hoje, ok? Os princípios de magnetização de Deleuze, que a gente ensina, passa muito essas informações, nos livros de Jacomelo, fala muito também, aproveitando, né, para mostrar o livro de Jacó. Esse aqui eu indico demais, se vocês quiserem se aprofundar no magnetismo, Magnetismo Humano de Jacó. Vocês podem pedir facilmente, vocês vão receber na casa de vocês, para poder entender o magnetismo. Outra questão que Deleuze fala, né, a questão das crises, que a gente comentou no slide anterior, é que essas crises diminuíram com os dispersivos. Coincidentemente, nesse livro aqui, ó, O Poder das Mãos, de um amigo nosso, né, Sandro Fontana, um livro muito científico, ele fala que nos casos que foram estudados usando o reiki para pessoas com depressão, não tinha muito resultado. Isso bate claramente com a questão dos dispersivos, de necessidade dos dispersivos, que é a movimentação rápida de mãos. Movimentação rápida de mãos são os passos dispersivos, né? Então, é importante a gente entender esse processo para poder agir de forma conveniente, né? De forma correta. Esse é o livro de Deleuze, tá? Muito importante, foi uma revolução, como eu falei para vocês, né? E aí o Barão de Poté, que era um amigo direto de Allan Kardec, o Barão de Poté fez ele publicou no jornal dele essa tira aí, ele disse assim: Deleuze quis escrever uma obra com os preceitos para colocar o magnetismo ao alcance de todas as pessoas estudiosas. Ele alcançou esse objetivo publicando as suas instruções práticas em Paris, em 1825. Como eu falei para vocês, 10 anos antes dele desencarnar, né? Homem experiente no estudo dos fenômenos encontrará nesse livro as dicas que são fruto de uma longa experiência, porque Deleuze estudou 35 anos antes de lançar essa obra, tá? Estudou e praticou, né? Aqueles que queiram e não viram nada do que desejam averiguar por si mesmo a realidade dos fatos, recorrerá todos os conhecimentos necessários para evitar as possíveis erros. Observe por si mesmo os frutos de uma boa direção. Então, esse livro realmente eu recomendo, né? Eu já li e releio, é meu livro de cabeceira, porque ele tem muitas instruções, fala sobre magnetização da água, entra em detalhes sobre muitos assuntos, fala sobre sonambulismo. Uma coisa muito importante que ele fala também é a questão do arrastamento das dores, para aliviar as dores de outras pessoas, né? Como é que se deve fazer, tá? Recomendo por demais que vocês adquiram. Fácil, vocês conseguem comprar e estudar, né? Muito bom. Continuando. Catálogo Racional, a última obra de Allan Kardec, ele fala sobre mais de 10 livros sobre magnetismo animal, e na lista está justamente esse livro aí, ó. Então, segundo Allan Kardec, tá, falando sobre magnetismo, as instruções práticas sobre magnetismo animal de Deleuze,
custava esse preço aí, ó, veja aí, até o preço tinha, né, no catálogo, interessante. Um dos melhores guias sobre a matéria, né, um dos melhores guias sobre o magnetismo. Então, o próprio Allan Kardec recomendando o estudo dessa obra, tá? Não só essa, mas teve outras também, como como a de Mesmer, que eu mostrei para vocês, e a de Charles Lafontaine, que a gente vai ver mais à frente. Então, aí, ó, Abade Farias, tá? Abade Faria é a doutrina da sugestão, iniciado na prática do magnetismo animal, por Marquês de Ponsegui, então ele viu como é que funcionava todo o processo, né? E depois ele criou seu próprio método, tá? Depois que ele estudou os processos e verificou os processos de magnetismo. No ano de 1813, abriu em Paris o gabinete de tratamento. A prática de hipnose, por sugestão, trouxe-lhe uma enorme clientela. Lembrando que na época não tinha hipnose, mas hoje, pelo método dele, a gente sabe que é hipnose, né? Uma grande clientela e uma pronta reação de discretos, sendo rotulado de maníaco e bruxo. Sempre era assim, né? Quando as pessoas não aceitavam, caçavam, né? Como o próprio Mesmer foi assim também. Como cientista, demonstrou o caráter puramente natural da hipnose, tendo sido ele o primeiro a descrever com precisão os seus métodos e efeitos, sob antever as possibilidades da sugestão hipnótica no tratamento das doenças nervosas. Uma versão ficcionada sua é um personagem do romance do Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Tem um personagem no livro dele que remete a Abade Faria. Eu fiz uma palestra para o nosso amigo Eric e acabei descobrindo que na Revista Espírita há uma referência a Abade Farias. Olha só o que é que tem na sociedade, no Boletim da Sociedade de Paris de Estudos Espíritas. Em 1818, tivemos em mãos uma notícia manuscrita sobre a Sociedade de Teosofia, que existia no começo deste século, que pretendia, através do recolhimento e da prece, entrar em comunicação com os espíritos. Era provavelmente a continuação da sociedade que nos fala Messier. Desde o ano de 1800, o célebre Abade Farias, de acordo com o Cônego, seu amigo, antigo missionário do Paraguai, ocupava-se da evocação e obtinha comunicações escritas. Olha só, Abade Farias já trabalhava com evocação e com psicografia, bem antes de Kardec, né? Abade Farias morreu em 1800, tá? Então, veja os registros que a gente tem aí, né? Cada dia a gente descobre novas coisas, novas referências com relação a isso. E não podemos esquecer, Abade Farias foi o primeiro a utilizar, a técnica dele era diferente do magnetismo, ele achava que os passos magnéticos, não havia necessidade dos passos magnéticos, apesar de ele usar alguns passos, ele usava mais a sugestão verbal. Ele usava a sugestão verbal, então, para ele não era necessário os passos magnéticos. Existem várias técnicas para a gente colocar as pessoas no transe. Uma delas é a sugestão verbal. Eu não posso discriminar as outras, né? No mínimo, eu tenho que estudar e respeitá-la. Então, está na Revista Espírita, outubro de 1859. E aí a gente fala sobre Allan Kardec, porque Kardec cria ele cria um laço muito forte, até porque ele deixou bem claro que foi o magnetismo que preparou o caminho do espiritismo. Ele cita na Revista Espírita, né? Por diversos momentos ele falou muito sobre o magnetismo. Ele diz assim: ambas quer dizer magnetismo e espiritismo, com efeito baseadas sobre a existência da manifestação da alma, longe de se combaterem, podem e devem prestar-se mútuo apoio. Completam-se e se explicam uma pela outra. Os adeptos do espiritismo, ao contrário, são todos partidários do magnetismo. Admitem sua ação e, nos fenômenos do sonambulismo, reconhecem uma manifestação da alma. Então, veja aí quanto a ligação de magnetismo e espiritismo, por isso que Allan Kardec muitas vezes diz que o magnetismo e espiritismo, sendo uma única ciência, na questão 555 do Livro dos Espíritos,
No primeiro ano de Revista Espírita, ele chamou de Ciências Irmãs, e no ano de sua morte, né, em janeiro de 1869, ele chamou de Ciências Gêmeas, que se separasse, se mobilizaria. Então, não poderia separar o magnetismo do espiritismo, segundo Allan Kardec. Aí Allan Kardec cria uma nova modalidade de magnetizador, o chamado magnetizador espírita. Está na Obras Póstumas, está no Livro dos Médiuns, tá? Que ele chama de ação magnética para tratamento da obsessão, e também está na Revista Espírita, tá? Ele diz assim: é de toda necessidade um magnetizador espírita, ou seja, a necessidade para tratar a obsessão, ok? Que atue com conhecimento de causa, com a intenção de obter não sonambulismo ou a cura orgânica, porém os resultados que vemos de descrever, que é o tratamento da obsessão, tá, pessoal? Aqui eu pensei em uma parte, eu preciso contextualizar, né? É, além disso, evidente que numa ação magnética dirigida nesse sentido, não pode deixar de ser muito proveitosa nos casos de obsessão simples, tá? Então não é só de obsessão complicadas como a possessão e a subjugação. Também na simples tem serventia, né? E ele explica por quê, né? Porque, então, se o magnetizador tem auxiliá-lo à vontade do obsidiado, o espírito se vê combatido por dois adversários em lugar de um. Allan Kardec fala sobre essa questão da obsessão na Revista Espírita, do caso da senhora Rose. É bom que vocês possam dar uma olhada lá com mais detalhes, que inclusive mostra como é que é feito o tratamento. Muito interessante. Usando o magnetismo e um médium confiável para evocar o espírito perseguidor, né? O obsessor. Aqui nós temos uma estudiosa de religião no Brasil, que descobriu aqui no Brasil sonâmbulos no século XIX. Vejamos. Encontramos registrado no jornal do século XIX a dupla de magnetizadores e sonâmbulos, tá? Em notas, artigos e cartas anunciadas a partir de 1830, José Leopoldo Gamardo e a sua assistente, uma sonâmbula que ajudava a fazer diagnósticos das doenças do paciente no seu consultório na rua, e tem o nome até da rua, veja só, isso na década de 1830, observe aí. Outro caso bem interessante, a Lucrécia e o Jacônimo, Ulisses. No início dos anos de 1850, uma sonâmbula brasileira se destacou entre as demais. Seu nome era Lucrécia, e ela se apresentava ao lado do seu irmão, o magnetizador Jacônimo, Ulisses, em um teatro de norte a sul do país. Traía multidões e lotava o teatro em cidades como Recife, São Luís, Salvador, além do Rio de Janeiro. Diário do Rio, isso está registrado no Diário do Rio, né, um jornal, no dia 20 de julho de 1852. Isso antes de aparecer o espiritismo, né? Veja só, que já tinha magnetizadores e sonâmbulos aqui, né? Vamos ver o que Leon Denis vai falar sobre magnetismo e hipnose. Leon Denis, na obra dele, Depois da Morte, ele diz o seguinte: seja como for, o magnetismo, depois de ter sido repelido duramente por longo tempo pelas corporações sábias, começa sobre outro nome, hipnose, a chamar a atenção. Mas os resultados seriam de outro modo fecundos se, ao invés de operar sobre histéricos, experimentasse em pessoas sãs e válidas. O sono magnético desenvolve nos indivíduos lúcidos faculdades novas, um poder de percepção incalculável. O fenômeno mais notável é o da visão a longas distâncias sem o concurso dos olhos. O sonâmbulo pode orientar-se durante a noite, ler e escrever de olhos fechados, entregar-se aos trabalhos mais delicados e mais complicados. Leon Denis. Então, veja aí, a gente fez um estudo recentemente sobre o sono magnético, vocês podem olhar no meu canal, veja aí como as possibilidades da gente usar a hipnose e usar o magnetismo através do sono magnético, né? O sono magnético é justamente essa ferramenta para a gente colocar as pessoas no transe, tá? E daí a gente encontra tanto médiuns como sonâmbulos, né? Os médiuns, que são intermediários entre os desencarnados e nós, e os sonâmbulos, que são pessoas especiais, digamos assim, né, que têm a sua lucidez, como observar, fazer tratamentos de pessoas, observar pessoas à distância, encontrar pessoas e outros mais.
podemos até citar, vai citar aqui na frente, um sonâmbulo muito conhecido nos Estados Unidos daqui a pouco. Continuando, novamente com Léo Denis, no Invisível, magnetismo e espiritismo, como um agente de emancipador da alma, ou do encarnado, como dizia Allan Kardec, né? Vocês podem observar também a questão da emancipação da alma no Livro dos Espíritos, a partir das questões 400, fenômeno de transe ou de sonambulismo em seus diversos graus. Os sentidos materiais vêm a ser pouco a pouco substituindo pelos sentidos psíquicos. Os meios de percepções e de atividade aumentam em proporções tanto mais considerável quanto mais profundo é o sono magnético e mais completo o desprendimento perispiritual. Então, a pessoa vai magnetizando, né? Vai magnetizando e a pessoa vai aprofundando o transe e ela começa a ter esse desprendimento perispiritual, digamos assim, né? Ela vai se desprendendo, só que há uma diferença, não é um desdobramento, como a gente conhece vulgarmente. Por quê? Porque no sonâmbulo, quando ele volta do transe, ele não lembra de nada. É diferente de um transe superficial como desdobramento, que a pessoa lembra quando volta, ok? No sonâmbulo, ela lembra de muito pouca coisa, não lembra de absolutamente nada. Essa é a diferença. Um grande magnetizador espírita, chamado Alberto de Rochas, estado profundo da hipnose, e ele diz assim: o hipnotismo, até aqui, só estudado oficialmente, é apenas o vestíbulo de um vasto e maravilhoso edifício já explorado em grande parte pelos antigos magnetizadores. O vestíbulo significa a entrada principal de uma construção, tá? Então, como ele já conhecia o magnetismo, ele era magnetizador, né? Recomendo até que vocês, se vocês quiserem, pode até baixar, tem em PDF, tá? Essa obra aqui, ó, As Vidas Sucessivas, onde ele ensina até as técnicas como se coloca a pessoa no sono magnético e encontra os sonâmbulos e trabalha com sonâmbulos. É muito interessante. Então, ele usava a hipnose, sim, usava a sugestão verbal, sim, e usava o magnetismo, né? Porque a hipnose e o magnetismo são gêmeos ali, são parentes bem próximos, né? Um veio do outro. Afinal de contas, a gente vai ver aqui o criador da hipnose, eu explico melhor para vocês. Mas Alberto de Rochas foi um grande cientista, onde ele fez muita pesquisa usando sonâmbulos, tá? No século XIX. Ele era um militar. No livro de Charles Lafontaine, fala sobre esse grande magnetizador também, que hoje, aqui no Brasil, os hipnotizadores chamam ele de hipnotista. Ele não era hipnotista, ele era magnetizador, tá? James Dale, o nome dele, tá? Ele usava o sono magnético. E diz assim, a insensibilidade de 19 amputações, apenas sob o efeito da anestesia catalética. James Dale, dia 6 de fevereiro de 1808, ele nasceu, tá? Nasceu na Escócia, é uma das figuras mais notáveis na história do magnetismo animal, por suas cirurgias sem dor antes do descobrimento da anestesia. Então, ele trabalhava em Calcutá, né, na Índia. A Índia era colônia inglesa, então ele foi trabalhar lá e usava, quando na época não tinha anestesia, ele usava anestesia magnética. Colocava a pessoa no transe, era muito demorado, tá? Não era rápido, não. As magnetizações duravam, às vezes, 1 hora de magnetismo para poder chegar nesse estado de aprofundamento do transe, o suficiente para a pessoa ficar insensível, tá? E aí ele fazia cirurgia. O mais notável é que, após as cirurgias, as questões de inflamação, pós-cirúrgico, era muito melhor, usando magnetismo, entendeu? Então, ele continuava o tratamento magnético após a cirurgia e a recuperação era muito mais rápida. Coisas para a gente estudar hoje, né? Quem sabe um dia. Os pacientes de James Dale, outro adepto da escola do magnetismo, que sofriam as mais severas intervenções cirúrgicas, inclusive amputações sobre o sono magnético, eram apontados pela ciência ortodoxa como um grupo de inflexíveis e teimosos impostores. Então, para variar, né, não gostavam, os ingleses não gostavam desse tipo de uso, né, de técnica. Ele usou durante mais de um ano lá em Calcutá, mas assim que descobriram, começaram a ridicularizar o trabalho dele, infelizmente, né. Continuando, nesse livro de Charles Lafontaine fala sobre James Dale, tá? Charles Lafontaine
foi um dos maiores divulgadores do magnetismo. Foi numa sessão que ele fez na Inglaterra que James Brand descobriu, né, viu a ação magnética e aí acabou criando a hipnose, tá? O médico James Brand. Então ele diz o seguinte: eu considero a insensibilidade, justamente, né, para fazer a cirurgia, é muito interessante. Ou quem sabe pessoas que têm dores, né, pessoas que têm câncer terminais, que usam muito medicações, né? Então é importante a gente já conseguir, graças a Deus, ajudar pessoas assim. Eu recomendo que você se dedique ao magnetismo para poder fazer a caridade em forma fluídica, né? Eu disse, eu considero a insensibilidade como um dos maiores benefícios de que se pode dotar a humanidade. E me apeguei a todos os meios possíveis para bem convencer disso todos os médicos como o público. Então, ele fez o máximo, as demonstrações dele para isso, tá? Era um dos principais objetivos dele, era provar a insensibilidade usando o magnetismo. Para a cirurgia, por exemplo. E aí a gente vai falar, James Brand foi o que criou a hipnose, tá? O James Brand criou a hipnose, ele nasceu em 1796, tá? E faleceu em 1860. Foi um médico, cirurgião escocês, foi um dos primeiros cientistas modernos a trabalhar clínica e investigativamente com o estado hipnótico e com a sua indução. De fato, é considerado o iniciador da hipnose científica, trabalhando com hipnose em 1842. Ele começou em 1842. Observe que Abade Farias foi bem antes, né? Abade Faria, ele começou em 1800, já trabalhava com isso, tá? Cunhou o termo hipnotismo para se referir ao procedimento de indução ao estado hipnótico. Ele depois se arrependeu desse nome, porque hipnotismo, hipno significa Deus do sono, né? Na verdade, a hipnose não é um sono. Assim como o sono magnético não é um sono, a pessoa não vai dormir. Na verdade, ele está se referindo a transe, ok? Continuando. Então, o Profeta Adormecido, vocês podem ver na internet, tem um documentário muito bom falando sobre ele, tá? Edgar Cayce era um sonâmbulo, e ele foi descoberto justamente através da hipnose. O hipnotizador colocou ele no estado de sonambulismo, e a partir daí ele começou a fazer muitas sessões, trabalhava para fazer diagnóstico de doença, encontrar pessoas, né, na época, na Segunda Guerra Mundial, ele morreu em plena Segunda Guerra Mundial, em 1945, mas mesmo na época que ele morreu, ele estava nos Estados Unidos, as mães mandavam carta para ele para saber onde é que o filho estava, se estava vivo. E ele, em transe, né, ele, depois da sessão não lembrava de nada, por isso que era um sonâmbulo, ele em transe dizia como é que o filho estava, onde é que estava, era muito interessante. O trabalho deles, eu recomendo que vocês procurem esse documentário e vejam no YouTube. Cayce teria sido um dos maiores clarividentes da história. Era chamado pela mídia norte-americana como o profeta adormecido, porque predizia eventos futuros, prescrevia medicamentos com os olhos fechados, relaxado sobre um divã ao lado de uma taquigráfica, que era a pessoa que anotava, né? Porque não lembrava de nada depois da sessão, realizadas as anotações, em um suposto estado de transe. Ok? Ele previu a queda da Bolsa em 1929, é muito interessante o trabalho dele, que eu recomendo demais que vocês entendam e procurem estudar. Magnetismo e Hipnotismo, por Caiban Schutt. No livro dele, esse é um livro bem fininho o livro, tá? Chegou, foi rapidinho, enfim. Esse livro ele fala sobre o magnetismo e o hipnotismo. Olha o que ele diz. O magnetismo e o hipnotismo são ótimos auxiliares para estudar a alma, quer aliada a um corpo carnal, quer separada deste corpo, em sua vida psíquica. Então, observe que tanto o magnetismo como a hipnose podem nos auxiliar nesse estudo, nessa verdadeira ciência espírita, né? Onde a gente pode fazer nossas experiências, nossos laboratórios nas casas espíritas, para poder tanto encontrar médiuns como sonâmbulos, e não só isso, desenvolver essas faculdades, se eles tiverem a faculdade, lógico, e fazer muitas experiências, como na época de Kardec era feita, né? E olha, nesse livro também fala um pouquinho do Deleuze, né? Deleuze diz assim, o magnetismo demonstra a espiritualidade,
da alma e a sua imortalidade. Então, essas pesquisas, usando sonâmbulos, trabalhando com o perispírito, porque, na verdade, quando ele sai do corpo, ele está saindo, né, o seu perispírito que está indo embora. Então, prova claramente que o corpo está ali, mas o perispírito está em outro local, verificando o ambiente, verificando uma pessoa à distância, descrevendo. Então, são experiências fantásticas que a gente pode fazer, já que o espiritismo também é ciência, né? Então, a doutrina espírita é ciência, não é verdade? E, mais recentemente, né, um radialista americano, depois ele se dedicou à hipnose, né, chamado Dave Elman. E uma das técnicas que ele utiliza, hoje à noite a gente vai fazer um relaxamento baseado na técnica dele. Dave Elman, ele nasceu em 1900 e partiu em 1967. Ele era da Dakota do Norte, nos Estados Unidos. Teve o primeiro contato com a hipnose quando um amigo de família aliviou a dor intratável muito rapidamente com esse recurso. E tanto a hipnose como o magnetismo é muito bom para aliviar as dores, né? Inclusive, a gente poder substituir, em vez de usar uma medicação, usar o magnetismo. A medicação tem efeito colateral, né? A gente vive viciado nesses remédios aí para dor, né? Não estou dizendo que vai substituir, tá? Dependendo se for um caso médico e tal, tudo bem. Mas a gente fica tomando remédio aí, né? Direto, né? Podia utilizar o magnetismo para evitar tomar tanta medicação, né? Então, ele usou esse recurso, um amigo dele, tá? E Elman começou a aprender essa técnica com ele e começou a perceber as vastas possibilidades da hipnose no alívio da dor fora dos procedimentos médicos tradicionais. E assim ele fez muitas turmas, tá? E ensinava aos médicos, a dentistas, porque você pode usar a hipnose para a pessoa não sentir dor. Então ele hipnotizava, ensinava a hipnotizar, e aí o dentista arrancava o dente, fazia um procedimento dentário. A gente diz até brincando, fazer uma tatuagem, por exemplo, quem quer fazer uma tatuagem, né? Pode-se magnetizar ou hipnotizar uma pessoa e ela não sentir dor nenhuma. Não, é como se ele estivesse passando a máquina sem uma agulha. Que seria pra fazer a tatuagem. Por isso que eu falei, parece que ele tá me zoando. Senti uma coisa estranha agora. O quê? Não sei, parecia um formigamento, mas... Aonde? Na costela. É estranho. Tá bom, então. Olha só. Tocar na sua testa e volta aquele estado de relaxamento, tá bom? Inspira. 3, 2, durma. Isso. Seguinte, a partir de agora, do pescoço pra baixo, você simplesmente não sente mais nada. É como se não tivesse mais essa parte. E você tá sentindo alguma coisa que o Sanji tá fazendo? Só escutando a maquininha, ele tá me zoando. Por quê? Porque ele tá fazendo barulho com a maquininha e não tá fazendo nada. Ele tá batendo pano, tipo, eu tô batendo pano aí. O Sanches é besta, ele é... Bom, olha só que legal. Eu vou estalar o dedo e eu vou pegar aqui uma anestesia. Eu vou pegar essa anestesia e eu vou colocar aqui no seu ombro. Você vai sentir a mesma sensação no rosto e no corpo inteiro de anestesia. 3, 2, 1. E aí, Adson, tá tudo bem? Tá dando risada, cara. Tá sentindo alguma coisa? O quê? Que ele tá fazendo? Fazendo? O que tá fazendo? Tá fazendo? Tô fazendo não. Não tá fazendo nada. É sério, ele falou. Como é que tá? Já sei. Mano, tá fazendo muito rápido, O cara. Átila conseguiu dormir, sendo que tava tatuando na costela, ó, tá até roncando. Tá de boa? O que foi, velho? Nada? Acordou? Tô bom. Então vamos fechar os olhos. 3, 2, durma. Gente, a partir de agora, todas as sugestões vão embora, você volta completamente ativo, energético, toda a energia vai voltando, todas as sugestões vão embora. Você lembra de tudo o que aconteceu com uma experiência incrível e agradável, esse potencial fica guardado no subconsciente. Finalizamos então a primeira tatuagem do Átila. E aí, gostou? Cara, animal. Resultado. Gostei pra caramba, de verdade. Primeira tatuagem. Muito louco. Valeu mesmo por ter participado. Nossa. De 0 a 10, você tava sentindo 7,5, 8 e 10 com as Sim. agulhas. Depois, 7,5, 9 e 10. Como é que foi depois da anestesia, da sugestão, da hipnose? Eu achei que vocês estavam me zoando. Eu falei, não, os caras tá gravando uma trollada, tava querendo me arrastar. Falaram que tava hipnotizando, mas na verdade tava mexendo com canetinha. Eu jurava, a sensação é que tava mexendo com canetinha. Na última, que foi a pintura, que eu senti um certo incômodo. Mas aí você pegou, fez um tum e eu dormi. Eu simplesmente apaguei, eu dormi. Sobre dor, muita gente não sabe isso aqui. Por exemplo, fibromialgia, dores crônicas, podem ser tratados com a hipnoterapia
hipnoterapia com a hipnose, porque fibromialgia são dores pelo corpo, ou dores fortes, sem nenhum motivo. Quando você faz exame, não tem um motivo aparente. O motivo tá onde? Tá aqui. A gente consegue reprogramar com a hipnoterapia, com a hipnose, ou consegue auxiliar no tratamento. Beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal pra você ver mais coisas da hipnose, do meu dia a dia. Em breve, meu livro de várias outras coisas. Então, a gente faz assim na brincadeira com tatuagem, mas imagina uma cirurgia, imagina um procedimento, imagina o pós-cirúrgico, né? Science. Les images. Estamos a criar uma atmosfera tranquila para a paciente. Laissez vos paupières s'abaisser. E esta é também uma atmosfera tranquila para a equipa. Um dos princípios é evitar ruídos repentinos, o que tiraria o paciente do estado hipnótico. Em segundo lugar, tanto o cirurgião como a equipa, mesmo o anestesista, devem controlar sempre as emoções. Controlar as emoções é muito importante porque o paciente sente a ansiedade do cirurgião. O controle das emoções, isso é muito importante porque o paciente vive a agitação do cirurgião. Já deu para entender que este não é um ambiente cirúrgico comum. Aqui, nos hospitais universitários de Saint-Luc, em Bruxelas, na Bélgica, a anestesia faz-se através da hipnose. Há 7 anos que estão a desenvolver uma técnica pioneira chamada hipnoanestesia. Os estudos mostram que a cirurgia com hipnose, em comparação com a anestesia geral, melhora muito o bem-estar pós-cirúrgico. As pessoas não dormem, ficam num estado alterado de consciência. Les gens sont tout à fait, donc ils ne dorment pas, donc c'est un état de conscience modifié, donc comme vous avez pu le constater, ele é tout à fait là. Eles estão aqui, estão presentes. Isso melhora o processo de cura, reduz a dor pós-cirurgia e reduz o uso de analgésicos. Et donc ça diminuait la consommation d'antidouleurs en post-opératoire. Un petit peu la nuque aussi. Quando a anestesia local é insuficiente para garantir o conforto do paciente, a hipnoanestesia é uma boa alternativa à anestesia geral. Né? Onde necessita aliviador e você usar esse recurso chamado magnetismo. É tudo de bom, né, gente? Então, o magnetismo, o espiritismo e a hipnose pode trabalhar juntos, sim. A gente usar essas ferramentas dentro de um centro espírita é excelente, tá? Para a gente trabalhar os médiuns, trabalhar os sonâmbulos, poder primeiro descobri-los, né? Depois desenvolver a faculdade. E com isso tem muitas possibilidades da pesquisa espírita, como a gente apresentou aqui. Então é isso, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre magnetismo, entra lá no portal do magnetismo, meu canal no YouTube, e agradeço a paciência de vocês.